em Higienópolis, moravam em outros lugares, não na Avenida Paulista. A história de que a Avenida Paulista é a Avenida dos Barões de Café, não. Mais de 60% das pessoas que moravam aqui, depois da sua inauguração, industriais. Prova disso, a primeira casa a ser construída aqui foi do Matarazzo. Tá? Matarazzo. Francisco Matarazzo, um grande empreendedor, tá? Não, mas assim... E aconteceu que esse uruguaio via que essa moça sofria, porque nós tínhamos as terras ao chão todo das ruas em terra batida. O máximo, pedriscos. Nós não tínhamos asfalto. E as moças com aqueles lindos vestidos, né? De seda, vindo da França, ao descer do transporte, elas que normalmente era tração animal, elas sujavam, elas tinham muito cuidado para não sujar os sapatos, que também eram de tecido, os vestidos. Ele levanta todo aquele problema. E o engenheiro uruguaio, talvez mais sensível que os homens brasileiros, prestou atenção nisso. Ele fala, poxa, um povo que tem tanto dinheiro, dentro de uma casa onde tudo é da Europa, sai e pisa na terra. Em dia de chuva, pisa na lama. E ele falou, então, vou fazer uma avenida. Joaquim Eugênio de Lima. Ele sai procurando um local específico para isso e ele vai achar aqui, no ponto mais alto de São Paulo, por isso ninguém vinha, a 897 metros de altura, é o ponto mais urbano mais alto. Ele veio para cá e falou assim, esse é o lugar. Mas este lugar, que começa lá no Paraíso e termina lá na Consolação, era um lugar que já tinha donos, que eram portugueses, donos de uma fazenda que ficava lá próximo da Consolação. Ele veio, negociou essas terras. Esses portugueses já tinham aberto um caminho, que eles chamavam de Caminho da Real Grandeza, que pegava exatamente de onde eles estavam e quando chegava mais ou menos ali em direção ao MASP, esse caminho ia até o centro da cidade, era a ligação que eles tinham para a cidade, tá? Esse caminho foi chamado de Real Grandeza e em pesquisas de internet, em pesquisas em lugares não muito confiáveis, consta que um dia a Avenida Paulista chamou o caminho da Real Grandeza. Mentira. A Avenida Paulista sempre chamou a Avenida Paulista. Ela mudou 2 vezes sim de nome, mas por pouquíssimo tempo retornou a Avenida Paulista, porque era um desejo do Joaquim Eugênio, que era uma homenagem aos paulistas, tá? E dela ele cuidou com muito carinho, mais ou menos. Ele começou de lá, tudo Mata Atlântica, e ele começou a desmatar. A intenção dele era fazer uma avenida, então ele tinha que fazer um empreendimento, ele tinha que lotear e vender. Os lotes sempre com 10 mil metros quadrados. O lote menor que nós temos é o que nós vamos visitar hoje, de 5.500 metros quadrados, entendeu? Então, os lotes eram muito grandes. E ele deu uma proibição. Aqui só passa tração animal, a pé, né? E um caminho para pedestres. Então ela era dividida em 3, por causa disso. Nenhum comércio. Isso era bom. E residencial, agradável, ares maravilhosos. E aí, quando ele chega na metade, mais ou menos na metade da Avenida Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio, ele olha para trás e olha para o outro lado e vê. Né? Tinha desmatado muito. Ele poderia ter deixado para o próprio proprietário resolver qual árvore deixaria. Mas isso não passou na cabeça dele, lógico, que ele tinha investido muito dinheiro e queria esse dinheiro de volta. Então ele faz um pedido. Está aqui, eu vou deixar este pedaço de terra sem mexer, sem lotear. Isso será o Parque da Avenida, que é o parque que nós vamos visitar mais tarde, conhecido como Parque Trianon, mas que chama Parque Tenente Siqueira Cruz. Então ele deixa para lembrar que aqui um dia a Mata Atlântica. Esse parque, ele tomava toda a avenida e ia
em direção ali até onde está o MASP, tá? Então era tudo isso. E loteou, e como eu disse, primeira casa a ser inaugurada aqui foi só em 1903, mas a família só mudou em 1906, a família Matarazzo, tá? Daí outros industriais vieram, e aí queda da Bolsa de Valores lá de Nova York, o crash de Nova York, e aí acontece que os barões de café começam a mudar de rumo, começam a entrar para a indústria. Então, realmente, quem morou aqui foram as pessoas dele. Tá? Conseguem visualizar uma rua todinha com mansões feitas por arquitetos ingleses, franceses, alemães. Tá? Então a história de você ter 3 fases na Avenida Paulista, que a primeira é a fase dos Barões de Café. A primeira nunca pode ter sido o Barão do Café, porque os 3 primeiros moradores aqui foram industriais. A gente aprendeu. Franco e Melo, vou botar os nomes, Franco e Melo, Matarazzo e Gomes Correia, uma coisa assim, que foi um dos já brasileiros, industriais brasileiros. E Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza teve uma casa. A família de Burle-Marx. Por enquanto eu estou falando da primeira fase, sem nenhum barão de café. Mas falaram que o Franco de Melo era um dos maiores cafeiros, né? Não, na verdade, o que aconteceu com o Franco de Melo é que ele foi para a Europa, ele ganhou muito dinheiro, ele veio aqui, ele investiu numa fazenda de café. A casa está lá até hoje, é a número 1919, tá? O único herdeiro é um franciscano, e o Franco de Melo, quando veio para construir essa casa, ele já trouxe a indústria têxtil para o Brasil, junto com a família Crespo. Tá? Se você quiser depois, historiadores, não pesquisem, historiadores, depois eu te dou meu e-mail, você me passa, eu te passo o nome dos historiadores, você vai ter que consultar livros e o DPH. É interessantíssimo, porque lá é o inverso. Eu sei, mas falou é o inverso. das 3 fases, falou que tinha a fase do café, inicialmente. Vamos falar assim, que talvez a fase do café seja discutida, no momento em que Joaquim Eugênio de Lima idealizou a avenida, para que esses barões de café que moravam em Higienópolis vir para cá, mas não foi o que aconteceu. Eles permaneceram lá. Tanto que as verdadeiras casas de barões de café, você pode visitar. Estão lá ainda, estão em pé. Na Avenida Rio Branco, enfim. Né? Do Centro Velho para cá, não houve essa migração do Centro Velho para cá, dos Barões de Café? Nunca. Não? Nunca. Gente, ó, até 1929, quando chegou no século XX, o café já estava caindo. Nós já não éramos mais tão bambambãs assim no café. A gente já estava perdendo para outros países. Então, quando teve o crash da Bolsa de Valores, só veio a detonar isso que estava acontecendo. Porque é cíclico, né? É cíclico. Então é cíclico, o design é cíclico, a vida é cíclica, a arquitetura, enfim, tudo. Então você vê que hoje, tudo que é vintage é muito mais valorizado do que não é. Os carros, a indústria de automobilismo, está pegando lá de épocas passadas, modelos de carros que eram do passado e custam 90 mil reais, 100 mil reais. Tá? Então, por isso vocês prestem bastante atenção nisso, fiquem antenados nisso. Isso é um mito, sem dúvida nenhuma. Moraram alguns barões de café? Sim, mas eles foram pouquíssimos para que essa avenida fosse chamada assim. Esclarecido.